de volta com o programa Educação em Movimento, que hoje conversa, não é, sobre educação bilíngue e internacional. Estamos aqui, então, com o Marcos, da Fundação Torino, e antes a Gabriela falava, não é, da delícia de se oferecer um idioma estrangeiro, no caso o inglês, para as crianças ainda na primeira infância. A Fundação Torino também tem educação infantil, não é, Marcos? Nós temos educação infantil, a gente recebe as crianças a partir dos 2 anos de idade. Então, assim, o quanto antes a criança ela é inserida dentro dessa educação internacional, mais ganho ela vai receber nesse processo. Então, no nosso caso específico, até quando a gente construiu o nosso prédio, o prédio da educação infantil ele foi pensado à parte, né? Porque tem toda a ludicidade, que ela já estava explicando para a gente. Então, anualmente, os projetos eles são elaborados. Os projetos pedagógicos, no caso. O espaço ele é preparado para receber essas crianças. A gente tem toda uma mudança de decoração, um foco, treinamento dos professores para aquele trabalho específico, né? Então, tudo pensado para atender essa criançada, né? As crianças ali numa idade, né, mais tenra. E as crianças hoje, elas têm contato com a língua estrangeira desde muito cedo, não é? Especialmente com a televisão. E agora, mais do que nunca, não é? Com a internet. Desde pequenos estão lá, não é? Já deslizando os dedos, né? Pelo celular. E esse contato já é muito, eu diria assim, quase natural, não é? É natural, eles se adaptam com muita facilidade, né? A tecnologia, ela passou a integrar a vida das crianças, então... sem dúvida nenhuma, né? Muita gente ficou chocada numa determinada época com um vídeo que circulou na internet, uma criança folheando uma revista. Era um bebê, e aquele bebê, num dado momento, ele tentava ampliar aquela imagem. Né? Era um tablet, né? Exatamente, imaginando que aquilo fosse como um tablet. Então, já está desde dentro ali, desde cedo, né, na formação dessas crianças, e é muito natural utilizar isso nesse espaço. Como eles se adaptam com muita velocidade, né, eles vão fazer essa transição daquela professora regente da educação infantil para a maestra que vai entrar e trabalhar com eles o italiano, com a língua depois a teacher que entra e trabalha o inglês. Então, tudo isso no universo da educação infantil. Pois é, Gabriela, a gente está sempre muito preocupado com a educação, né, nesse país, claro, e também com as questões de ordem pedagógica, não é? Quer dizer, você está numa escola. Então, é claro, não é, que vocês têm aí um projeto pedagógico de longo prazo, né, já avaliado. A sua experiência, não é que é uma experiência, nós diríamos, mais informal, não é isso? No ensino de uma outra língua estrangeira. Como é para vocês, não é, este tipo de mecanismo, como o projeto, não é que dá conta aí de pensar esta aprendizagem e nas suas múltiplas dimensões, não é? Isso, muita gente acha, então é uma casa de brincar em inglês. Isso. Não, é diferente porque a gente segue, sim, as diretrizes, os parâmetros da educação infantil, né, para montar as atividades e as brincadeiras. Então, né, uma criança não vai lá e brinca, fica livre, assim, tem brincadeiras livres, mas a gente estimula ela de uma certa forma, conduzindo essa atividade, né, com um certo objetivo, uma proposta. Sim. Né? E até a questão, trazer de volta, vocês estavam falando do tablet, celular, é uma coisa que a gente foge muito, assim. Lá Tenta, a gente né? na verdade lá as crianças não têm contato com tablet, com celular. Suportes tecnológicos? Não. Olha, não que interessante. Lá é uma casa com espaço grande, com quintal, então elas têm contato com o pé na grama mesmo, sujar e brincar no quintal. Isso que a gente tem de tecnologia é com comunicação com os pais, então. A gente tem um aplicativo, em vez de agenda física com papel, né? Mas as crianças, elas não têm esse contato com a tecnologia. Quanto tempo elas ficam no espaço? Isso varia muito, que a gente tem uma flexibilidade de horários, né? Por não ser escola, então formal, né? A gente tem crianças que ficam todos os dias, o dia todo, né? Que a gente tem essa especialização em crianças da primeiríssima infância, né? De 0 a 3 anos. Então, essas crianças ficam o dia todo, todos os dias. Mas a gente... Não, pode continuar, desculpa. Aí a gente tem crianças que vão 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou que vão todos os dias só no período da manhã ou da tarde. Tem um tempo mínimo para as crianças ingressarem no espaço?
Tem um mínimo de 4 horas por semana. Por semana. Isso. Uhum. Então... Pois é, e nesse tempo, e aí eu queria que o Marcos também comentasse, essa ausência da tecnologia, não é? Como é que vocês, no caso, né, sentem isso? E como é que a criança também percebe? Na medida em que a gente falava, olha, a tecnologia hoje é fundamental, né, para o contato muito tenramente, não é, da criança com a língua estrangeira. Como é que é isso? A gente integra a tecnologia o máximo que a gente pode dentro das nossas atividades didáticas. É claro que a gente pensa na tecnologia como uma ferramenta auxiliar ao trabalho do professor e do aluno, mas sem aplicar a tecnologia simplesmente por aplicar. Pois é, olha só. Qual que é a diferença e qual que é o diferencial, não é? Entre escolas, Marcos, como a da Fundação Torino, não é, que oferecem aí mais do que um segundo idioma para esse estudante desde pequeno, né? Qual é o grande aprendizado? Bem, a gente precisa até diferenciar um pouquinho, Isso. né? Esse aluno, vamos falar em vantagens, ele já começa com algumas vantagens competitivas significativas que ele vai ter ali, né, ao longo da sua vida, até mesmo para o mercado de trabalho. Numa economia global, não é? Exatamente. Quer dizer, o inglês é o mínimo que se espera, não é? Num mundo globalizado, né, ele vai ter acesso a diversos idiomas, ele consegue pensar nesses idiomas, né, fazer suas diversas leituras, se inserir em programas de pós-graduação, de mestrado no exterior e em ambientes profissionais. Então, uma vantagem competitiva que esse aluno já carrega consigo. Num outro plano, a gente tem também vantagens cognitivas que esse aluno passa a desenvolver. Então, o que estudos recentes têm apontado acerca tanto do bilinguismo, quanto, especificamente no nosso caso, né, do plurilinguismo, diz respeito à capacidade que o aluno tem de manter o foco. Né, exatamente por ter que realizar essa transição entre diversos idiomas, ele mantém o foco, ele lida com situações, com informações conflitantes com muito mais facilidade do que o aluno que domina apenas um idioma. Então, a gente tem estudos, tanto da Universidade de Toronto quanto da de Granada, que apontam nesse sentido. Claramente, né, esse diferencial. Eles mostram essa facilidade até de mudar o foco de uma coisa para outra, né? Então, tem estudos assim com bebês de 7 meses e mostrando com crianças bilinguismo, plurilismo até, né, e só com um idioma, e eles conseguem assim mudar o foco da atenção e ver que mudou o estímulo de uma forma muito mais rápida de quem exposta apenas um idioma. Quer dizer, a agilidade cognitiva, poderíamos dizer assim, ela é muito maior, não é? E essa questão que você coloca, Marcos, o mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, ele vai estar mais, eu diria assim, generoso, não é? Para com essas pessoas. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Pensar com a língua, não é? E, Gabriela, este pensar com a língua talvez seja o maior desafio da aprendizagem de uma língua estrangeira, não é? Eu preciso, enfim, mudar o meu disco, não é? E pensar com o italiano, pensar com o inglês, com o espanhol. Ou seja, eu preciso ter uma imersão na cultura daquela língua. Ela não é simplesmente códigos fonéticos, não é? E aí, como é que são lá com as suas crianças pequenas? Eu acho que essa é a grande vantagem de se começar um segundo, terceiro idioma bem pequenininho. Mais cedo, né? Isso, porque eles vão usar as mesmas ferramentas que eles estão usando para aprender o português, para aprender o inglês, o italiano, o espanhol. Então, para eles não tem nenhum esforço a mais. Entendo. Né? Porque como acontece junto da língua mãe, então assim é um processo muito natural com as mesmas ferramentas, né? Então por isso que a gente tem muitos pais chegam lá e falam, ai não, eu quero que eles tenham esse contato pequenininho porque eu estou sofrendo agora para aprender adulto, né? É muito comum essa escuta, né? Então, porque para a criança são as mesmas ferramentas de aprendizado do português como do segundo e terceiro idioma. Eles não fazem essa distinção que a gente, adulto, né, quando vai aprender uma língua, fica pensando em inglês com o português. E aí fica tudo mais difícil, Exatamente. Né? E desenvolvem habilidades, né? Tem um caso que eu gosto muito de citar, de uma aluna lá ex-aluna da escola. Sei. Ela fez o nosso curso chamado Litier Científico.
e ela era fascinada com a cultura japonesa. Então, enquanto ela fazia esse curso e tinha essa carga de idiomas conosco, ela também foi estudar o japonês. Fez intercâmbio, não? Não, ela não tinha feito intercâmbio. Ela estudou aqui e estudou paralelamente o japonês. Sei. Quando ela terminou o ensino médio, ela foi para o Japão, prestou o vestibular de lá, se formou em engenharia também por lá e trabalha no Japão hoje. Então, assim, a habilidade com a língua ela desenvolveu e isso permitiu a ela, né, alçar esses voos mais altos. São mudanças graças radicais, às habilidades né? desenvolvidas. Olha só, vamos fazer mais um intervalo. Você não saia daí, nós voltamos em breve.